E aí pessoal, Little Tom hoje encarando o desafio de gravar um vídeo no barulho do dia, porque é o jeito. Hoje a gente vai falar de quadrinho nacional, então eu trouxe os meus quadrinhos, né? Dia 30 de janeiro a gente costuma comemorar o dia do quadrinho nacional, e eu tenho algumas produções que eu fiz aí ao longo dos anos e vou mostrar um pouco para vocês, né? Nem tudo tá aqui, mas digamos que a parte que realmente importa está. Né? Vocês veem aqui algumas capinhas de alguns zines que eu imprimi aí ao longo da vida. Já fazia histórias quando era criança, mas elas não resistiram ao tempo, né? Infelizmente. E aí, quando eu consegui maneiras de fazer isso e conservar os zines, eu fui guardando eles e hoje tenho alguns aqui para mostrar para vocês, né? Nem tudo está impresso, mas a maioria está. Então tem diversas capinhas aqui, algumas parecem até repetidas, mas se você ver, tem umas diferencinhas. Eu quero comentar o que eu andei aprontando aí ao longo dos anos. Acho que a minha experiência com fazer e imprimir os meus próprios quadrinhos começa ali por 2010 mais ou menos, quando eu fiz um curso, né, de quadrinhos lá no Daniel Brandão. Fiz 2 cursos lá nesse ano, de desenho e de quadrinhos. Aí eu coloquei esse Nerd Metal aqui número 1, né, que é a primeira história dos Raymonds, né? Isso aqui eu fiz a história em 2008, mas eu só fui imprimir ela aqui nesse ano de 2011, ó. Fiz alguns comentários aqui na abertura, né, da história. E aí eu mexi um pouco nela, né? Coloquei letras no computador. Tinha feito ela originalmente, né? Escrevendo os balões com a minha própria letra. Aqui tá uma mistura dos dois, né? Uma fonte e aqui a letra e tal. Então, aqui, letra, né? Então, os Raymonds, né? Foi o meu primeiro zine. E é uma historinha que eu tenho bastante carinho, né? Porque é inspirado em alguns amigos meus e tal. Fiz uma história tentando fazer uma coisa de terror aqui, o Blood. Me inspirei numa música do Black Sabbath, que depois eu fui descobrir que tem inspiração numa história do Lovecraft. E eu sou fã do Lovecraft também. E fiz essa impressãozinha aqui também. E aí, passa alguns anos e aí chega no Gil, né? O Gil Astro, ele foi o resultado de... Esse desenho não é meu, tá? Esse desenho aqui é do Max Duarte. O Gil foi o resultado de um curso que eu fiz de tirinhas online, né, com o Vitor Cafage. E aí eu criei esse personagemzinho, né? Já a gente fala sobre ele. Vamos ver aqui o Zinoia. Ele é o zine de conclusão do curso do Daniel. E nesse momento aqui eu estava turbinado produzindo coisas, né, desenhando bastante. Então aqui essa capa mostra as histórias que eu produzi para esse zine, né? Eu consegui ficar com a capa e eu fiz umas 4 ou 5 historinhas aqui, né? Isso aqui serviu como base também para o curso que eu fiz com os meus alunos ano passado, né? Os meus alunos na escola, que é você fazer uma história curta, né? Com começo, meio e fim. Aqui as histórias do Daniel, a gente fez histórias de 5 páginas, né? E aqui eu mostro como se fosse eu e a minha turma do curso fazendo a história de conclusão, né? Só que eu coloquei cada personagem para ser responsável por uma coisa, né? Essa galera aqui, na verdade, não estava no curso comigo. Pelo menos não todos. Esse aqui estava, né? Esse aqui é o meu personagem. Tá aqui o personagem do Daniel. E esses 3 aqui são 3 amigos meus, né? Mas eles não estavam no curso. Então eu fiz essa história. Fiz essa outra aqui, que é a história que eles produziram no curso. Essa Bárbaras. Eu acho que essa daqui ainda é um pouquinho menor, né? Sobre um nerd aí que viaja entre as dimensões e fica perto de umas gostosas aí e tal. Aqui é o trabalho dos colegas, né? Acho muito divertido o nome dessa história aqui, que é o Copo Seco, que é esse bêbado aqui. Aí tem história até aqui, ó, do Pinhead Underground, né? Que é do Pedro. O Pedro tá aí no Instagram também. O Pedro produz bastante, viu? Muita produção independente dele aí. A armadura rock'n'roll é dele. E tem histórias também do Lucas Carvalho, né? Que hoje em dia ele é animador.
o Lucas, ele inventou aí o Sofrência e tal, Sofrência Xerox, um gatinho que virou até desenho animado. Aqui eu fiz também uma história muda, essa aqui, Madame Suzy, aonde aquelas cartomantes lá, né, que você vê pregados nos postes, ou pelo menos via bastante antigamente, traga seu amor de volta, não sei o que. Aí eu contei a história pelas cartas, né? Isso aqui, a mão dela tá em cima da mesa, olhando as cartas e vendo o desenrolar da tragédia, né? Uma história aqui de morte. E aqui eu contei todo o processo, né, da feitura da Madame Suzy. O Daniel achou interessante incluir isso no fanzine. Aqui são as viagens do Luiz, as coisas que ele produzia aí. Histórias aqui do Lucas, Caverna do Dragão e Revolta Natalina. E a minha última história aqui, mudinha também, foi um exercício do curso, você fazer uma história de uma página. Eu não sei se essa foi a primeira história de uma página que eu fiz, mas é um costume que depois eu peguei. Depois eu peguei aquela segunda história lá, o Blood, né? A primeira foi Raymonds. Vocês devem ter reparado que em cima do nome Raymonds tem aqui o Nerd Metal, né? Teve a primeira edição Raymonds mesmo, sem o nome Nerd Metal, que era o nome do blog onde eu postava, né, essas histórias. Esse blog ainda existe, mas depois que eu comecei a trabalhar com inglês eu parei de atualizar ele. Quem sabe agora eu volto a fazer isso. Tem 4 anos de material aí que eu não coloquei lá, mas não é muito, né? Eu estava muito ocupado trabalhando com inglês e não com desenho. E aí eu recolocava as histórias no Nerd Metal, era para ser a minha antologia, né? Aí o Nerd Metal 2 é a mesma história do Blood, mesmíssima lá, mudei um pouquinho a capa, deixei mais simples para facilitar aí a impressão e tal, né? Devo ter mexido em alguns efeitos aqui, né? Propagandinha aqui do curso do Daniel, sempre tinha. O Daniel me ajudou aqui nessa arte, ó. Ele fez o desenho do corpo do personagem principal, né? Isso aqui foi a aula de arte final, foi a última aula do curso de desenho que eu fiz com ele, né? Aí todo o resto aqui, esses efeitos e tal, isso aqui eu coloquei depois, né? Esses personagens no chão e tudo. Mas o desenho e a arte final desse corpo aqui, desse personagem, é dele. Eu fiz o rosto só. O resto foi com o Daniel. Eu também gostava de fazer tipo umas propagandas, né? Quando eu já tinha outra história pronta para imprimir. No caso aqui, ó, essa propagandinha aqui do Nerd Metal 1, né, com a história dos Raymonds. Aqui, digamos que a gente chegou na primeiríssima impressão do Gil Astro. Não foi nem eu que fiz, foi o Erivaldo, né? Erivaldo é um cara que eu conheci aí na internet, que é muito fã de RPG e tal, e ele achava interessante as coisinhas do Gil que eu fazia. O Gil, ele foi pensado para ser uma tirinha para você ler no celular. Então ela é feita dessa forma de leitura aqui. Você pode ver que, né, desde a capa já está virada assim, nesse sentido, não no sentido retrato, mas no sentido paisagem, né? Aí aqui, para você ver nesse jeito, fica estranho, né? Que você tem que virar a revista para ler. Tem alguns quadrinhos que já tem esse aqui como experimentação, né? Teve uma edição do Quarteto Fantástico, por exemplo, que foi toda feita assim, né? Na época do John Byrne. E o Cérebros teve umas 20 edições, toda impressa desse jeito aqui, mas no caso é porque a minha intenção era você pegar o celular e virar assim, né, para ler. Aí o Erivaldo fez todos esses detalhes aqui, ele fez uma história, né? Eu também tinha a ideia de fazer o Gil encontrar com outros personagens, né? E aqui o Gil vem do futuro e encontra com um personagem do Erivaldo, né? Aqui umas coisinhas que eu escrevi, ele me deu essa ideia, né, de falar um pouco sobre mim ou sobre a revista, né? Aí depois eu fiz o Gil do jeito que eu realmente gostaria, né? Essa edição aqui que eu achei bem bonita, né? Bem caprichada. Modéstia à parte. Aí isso aqui, quem me ajudou a fazer foi um amigo meu que trabalha em gráfica, né? O Luan. Aí eu fiz aqui, né? Organizei tudo no Photoshop e tal. Aí a gente imprimiu ela toda em A3, né? Para poder cortar e ficar grandinha, né? Edição bonitinha, ó. E aí o papel, ele é um couché fosco, né? Bem grossinho, aqui a gramatura dele é bem legal. E aqui fica melhor de ler, né? Que já está no formato certo. Né? Aí depois eu fiz umas mudancinhas, ó. Tem um grampinho só aqui, o Guabiras me deu o bizu de colocar 2 grampos, né? Depois isso também foi feito. Aí essa primeira versão aqui do Gil vai até a página 12, né? E fica aqui essa continuação.
Aí eu fiz uma outra versão, já mudando um pouquinho, né? Aqui, ó, já barateou. Já não é um coucher fosco, aqui é offset. Offset não. Tá aí que agora eu fiquei na dúvida, acho que offset eu nunca fiz, porque pra você fazer em offset tem tipo um mínimo, né? Uma tiragem mínima, e aqui não era o caso. Mas a impressão é muito boa, né? Só que é um A4zinho mesmo. Ou no caso o A3 com a gramatura, né, fininha, não é A4. Aqui uma experimentaçãozinha de cores que eu fiz com o Gil, né? E essa daqui já tem mais historinha, ó. Termina na 12 ali, na viagem no tempo, né? Aqui, gosto muito dessa artezinha que eu fiz aqui, da viagem do Gil. O Gil era todo produzido no Photoshop, né? Como era para ser feito uma coisa futurista e para você ler no celular, então eu fazia ele todo no Photoshop, né? Que me possibilitava fazer esses efeitos todos e colocar umas letras legais e tal. Então, essa viagem no tempo aqui tem toda uma explicação baseada nos vídeos que eu andava lendo sobre viagens do tempo na época, vídeos que eu andava vendo e coisas que eu andava lendo, né? E no Cosmos do Carl Sagan ele fala sobre as cores, né? Se existisse uma viagem no tempo, as cores do espectro que você veria. Por isso é azul e vermelho. Aqui eu e o Gil, né? Eu mais ou menos como era naquele tempo. E aqui já tá diferente a cor, né? Ali vocês veem vermelho, ó, aqui eu já fiz um laranjinha que eu achei que caiu melhor. Aqui, esse Nerd Metal 3, eu nunca pensei nem que ele ia chegar a existir. Isso eu reuni as tirinhas fuleiragem, que basicamente era a minha vida aqui, né? Eu sempre faço histórias sobre mim, sobre a minha vida, meus amigos. E eu queria fazer uma coisa realmente fuleiragem, né? Uma coisa sem muita preocupação com a qualidade. Aí eu fiz algumas histórias que mostravam o meu dia a dia, eu com meus amigos, eu no trabalho, né? E com as cores assim, bem qualquer jeito. Aqui, por exemplo, talvez quem me conhece pessoalmente conheça esse rapazinho aqui, né? O Cabeça, né? Inspirado aqui em mim e nele, a gente andando nos eventos aí, vendendo coisas e tal. E aí, eu coloquei aqui alguns modelinhos, né? Aqui, ó, eu andava fazendo produtos do Gil, que hoje em dia eu acho que foi um erro. Eu não devia ter feito produtos do Gil, devia ter me preocupado em fazer só histórias dele, né? Não um negócio de produto. Mas eu me empolguei e fiz produto. Essa daqui foi a última versão impressa do Gil. Agora eu rediagramei para ficar, né, como um formatinho convencional, porque é mais fácil produzir, é melhor para ler, até acho que para vender era melhor. A gente vendeu isso aqui em feirinha, teve um evento que aconteceu em 2015 e 2016 que eu participei dos dois, e levei para vender. Vendi isso aqui no Sana em 2015 e 2016. Foi as duas únicas edições do Sana que eu participei. Porque eu gosto de ir pro Sana, aqui, colado já direitinho, né? Colado não, grampeado. Eu gosto de ir pro Sana para trabalhar. Só para curtir, para ver as coisas lá, não me interessa muito não. Aqui é a explicação da viagem no tempo, né? Eu fiz uma espécie de infográfico. Depois até o Guabiras deu uma olhada aqui, ele disse que dava para eu melhorar, ele me deu as dicas para melhorar o gráfico, mas eu nunca cheguei a fazer isso. E aqui tem mais tirinhas também do Gil. O outro tinha ido até a página 16, se não me engano, terminava aqui, ou era aqui, e aí eu já dei uma continuada, fiz mais algumas. Mas essa versão do Gil, eu meio que dei uma interrompida nessa tira aqui, né? Depois eu pensei ele de outras maneiras para fazer, e cheguei a fazer umas coisinhas curtas com ele. Outra versão do Fuleiragem. Aqui eu já dei uma pequena melhorada no desenho, né? Já não imprimi mais a cores. E não é como Nerd Metal, né? Aqui já é como fuleiragem mesmo. E coloquei aqui essa fonte. Isso aqui não é uma letra manuscrita, é uma fonte mesmo que eu criei quando eu fiz um curso de designer gráfico. Um curso de 10 meses aí, bem interessante e tudo, mas eu não aproveitei muito dele. O que eu aproveitei mais dele foi ter criado essa fonte. E hoje em dia acho que ela nem tem mais no meu computador, mas está salvo em algum pendrive, algum CD de dados. Quem sabe um dia eu uso essa fonte de novo. Apesar que eu não gosto muito dela porque ela me lembra Comic Sans, mas foi a fonte que eu consegui criar, né? Depois da fuleiragem, teve aqui o Super-Herói Sem Tempo. Esse Super-Herói Sem Tempo foi um negócio criado para um projeto de um edital de quadrinhos aqui de Fortaleza chamado HQ4. A gente tinha que fazer uma historinha de 16 páginas. E aí eu criei essa história aqui. Ela estava mais mal feitinha do que isso aqui, mas foi o que deu para fazer rapidamente na época, né? Não tinha muito tempo para fazer.
Aí propaganda do Alpus, o gato ateu, que é uma das coisas que eu mais gosto de ter feito. Ele é muito sincero aqui nas opiniões dele. O Alpus foi uma história que eu produzi toda em A3. E aqui ela está impressa pequenininha. Eu fazia A3 assim e outro deitado, né? Minto, era A3 quando você juntava as duas partes, né? Era A4, A4, eu juntava os dois para formar um A3. Um papel de uma gramatura, acho que era 60 ou era 80. E eu achei bem divertido aqui. A história é sobre um pastor, né? Fiz um pastor alemão, é um pastor aqui que faz um show bem em frente ao bar onde o Alpus toca, né? Que ele tem a banda dele, essa banda desse nome lindo. Eu quis fazer a história com uma cara de underground, então até aqui eu mantive as letrinhas, né? Manuscritas e tal, não é nada digital ali. Aí ele canta essas músicas aqui, né? Igreja, Deus me dê grana e Rock do Diabo. E a propaganda do Super-Heróis Sem Tempo. Então, um vídeo um pouco extenso, né? Pra falar aí da minha produçãozinha, mas como hoje é o dia do quadrinho nacional, eu achei legal trazer isso aqui pra vocês, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí, tenham tido paciência de assistir o vídeo todo. Imaginei que ia ficar longo, mas não tanto. É isso, vou ficando por aqui. Depois eu trago mais coisas pra vocês. Eu não mostrei tudo, né? Vocês sabem, tem coisas que eu faço digital. O Gauntlet Fight, né? Que é a parte 2 dos Raymonds, que até hoje eu ainda não consegui imprimir. Mas se deu uma acabada, deixa eu mostrar isso aqui, né? O que tem mais aqui, ó? Fibromialgia e outras merdas. Eu tava fazendo no Instagram, né? Tava desenhando direto aqui no iPad. Tem algumas coisas que eu fiz em papel mesmo e que nunca entraram pra impressão, ó. Essa história que eu fiz durante a pandemia, um Super-Herói Sem Tempo curtinho que eu fiz também durante a pandemia, tem outras coisas, mas fica pra depois. Valeu!